Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Como é o primeiro dia que nós nos encontramos neste ano, eu quero desejar já a todos um ótimo e abençoado 2024. Feliz ano novo para nós. Amém. Esse início de ano, irmãos, em oração e reflexão da palavra de Deus, tem sido um período abençoador para nós ali em São Vicente. Nós que também estamos acompanhando esses 40 dias de devocional, e confesso que nós temos vivido dias de transformação de ânimos, transformação de motivação, e a visão da obra de Deus sobre as nossas vidas. E tudo isso, é claro, o crédito é dado ao nosso Senhor, ao nosso Deus. É Ele que visa transformar as nossas vidas cada vez mais para a sua glória. Obrigado, irmão Sérgio. E como os irmãos já vêm acompanhando nesses dias, o pastor acabou de mencionar, nós temos falado sobre as circunstâncias que são usadas por Deus para nos transformar. E esse 12º dia do devocional, nós vamos refletir sobre o tópico perdas como meio de transformação. Acredito que os irmãos já tenham lido o devocional, e nós vamos refletir um pouco mais aqui sobre esse tópico. Nosso texto base é Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o texto da nossa versão NVI. Eu gostaria de ler aqui também a revista e atualizada, que traz aqui o termo: sabemos que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, em nossa leitura devocional, o autor do estudo destacou assim dessa forma: em diversas situações, buscamos privilégios e ganhos que só nos fazem perder o melhor que o Senhor tem para nos dar. E choramos por perdas que podem nos levar aos verdadeiros ganhos. Em Cristo, todas as perdas que podemos sofrer são ganhos. Irmão, será que isso faz sentido na nossa realidade de vida? Será que nós conseguimos de fato conceber essa afirmação e transformá-la em nossa prática de vida cristã? Será possível, irmãos, discernir os propósitos de Deus quando nós estamos envolvidos por essas circunstâncias? Circunstâncias de perdas, de tentações? Bom, primeiramente isso requer uma vida de fé no Senhor e na sua palavra, uma fé cujos frutos reflitam numa vida de transformação do entendimento, de transformação do caráter, da personalidade, das nossas prioridades e assim por diante. Fé que implica em mudanças significativas na nossa rotina de vida. Quando o apóstolo Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem, a expressão do grego, irmãos,
tá, a planta, geralmente engloba o sentido de totalidade. E nesse contexto ela expressa simplesmente tudo. Todos os eventos, circunstâncias, pessoas, bichos, e aqui eu falo animais, fenômenos naturais, sobrenaturais, o tempo, enfim, irmãos, tudo que se faz presente no mundo material e também no mundo imaterial. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, 16. Paulo destaca aqui as coisas invisíveis que se fazem presentes com relação aos seres criados por Deus. Vejam aqui, pois nele quem? Em Cristo, em Jesus, foram criadas, ó a expressão aqui, todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Onde mais também encontramos essa expressão? Do texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, vocês lembram? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso texto bíblico em Romanos, aqui 8, 28, declara que todas as coisas contribuem juntamente. Aqui nós vemos novamente uma palavra no grego que traduz cooperar, contribuir, agir. É o verbo sinergel, indicando que há uma sinergia, uma operação conjunta de todos os eventos na história, atuando em perfeita sinfonia com o poder soberano e gracioso de Deus, gerando transformação em nós. Amém? E aqui digo eventos relacionados a todas as coisas que os textos bíblicos já fizeram referência. Circunstâncias e seres que, pelo propósito divino, envolvem a história de vida dos chamados. Nós somos esses chamados, amém? Aqueles que amam a Deus, que foram chamados conforme o seu decreto. Mas, todavia, queridos, nem todas as circunstâncias que operam sob o poder proposital de Deus são agradáveis a nós, pois em meio a elas estão as circunstâncias que envolvem as perdas. E naturalmente é duro nós sofrermos perdas, não é verdade? Nós lamentamos, nós choramos, nós questionamos, nós rejeitamos, porém quando permitimos que Deus fale aos nossos corações, nós somos transformados. Tudo coopera para o bem daqueles que fazem parte dos propósitos graciosos e eternos de Deus. Resta saber, queridos, nós fazemos parte desse propósito gracioso do Senhor? Ou Cristo habita em nós de fato? Em Cristo, todas as perdas que podemos sofrer são ganhos. Essa afirmação é a aplicação do texto bíblico que estamos meditando. Tomemos posse pela fé. Amém? Outra parte da nossa leitura devocional, irmãos, expressa o seguinte: todo ser humano possui dificuldades para lidar com perdas. Deixar de possuir ou ter algo, sofrer privação de conviver com pessoas amadas, experimentar o gosto amargo de derrotas, não estar mais em posição de obter ou de desfrutar vantagens, benefícios e prazeres. Tudo isso pode ser devastador para a grande maioria das pessoas. Na Bíblia, irmãos, nós temos o exemplo de Jó, que teve perdas consideráveis na vida. E os irmãos já devem conhecer pelo contexto bíblico que o livro de Jó descreve todo um processo de perdas na vida desse homem temente a Deus. E sabemos que toda essa trama, todo esse desenvolvimento do plano divino rolava nos céus. Amém? Rolava no âmbito espiritual, onde atuava e sempre
atua o Senhor, e aqui nesse contexto de Jó, atuava ali as forças demoníacas, Satanás. Mas nós sabemos, queridos, que nada age aleatoriamente fora da vontade divina. Amém? Deus está no controle. Perdas causam dores, amargura, desilusão, insegurança, e muitas vezes levam à incredulidade. Quantas pessoas, ao passarem por processos de perda, abandonaram ao Senhor? Perderam a visão de Deus, perderam o propósito da vida, da caminhada, e, na verdade, a gente escuta frequentemente a mesma pergunta: por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? São perdas, pessoas não compreendem, pessoas indagam, choram, lamentam, rejeitam, e às vezes perdem o propósito da vida, o sentido da vida, perdem a visão de Deus, do que Deus está fazendo na história das suas vidas. O contrário, irmãos, é essa reação, é que quando em meio a tais circunstâncias, nós nos voltamos e nos prendemos ao Senhor, os seus propósitos redentores são desvendados e passamos a ver a vida com mais sentido. Amém? Sabemos que as perdas geraram transformação na visão e no entendimento de Jó. Vejam aqui o capítulo 42 do livro de Jó. Eu vou ler, os irmãos podem só ouvir para não... Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas agora os meus olhos te veem. Isso denota discernimento, irmãos. Passamos a ter a visão de Deus, do seu agir e dos meios divinos utilizados para transformar o nosso entendimento, transformar a nossa visão, o nosso coração e, é claro, os propósitos da nossa vida. Amém. As perdas, quando chegam a nós, que nós nos voltamos para Deus, nós pegamos aqui o exemplo de Jó. Como vamos compreender tamanha perda, tamanho sofrimento, sem nos apegarmos com Deus, com o Senhor? E quando nós fazemos isso, a nossa visão é transformada. Há um entendimento do que Deus está fazendo, como Deus quer agir nas nossas vidas. Mas já que nós citamos aqui o exemplo de perdas, a vida de Jó, por que não falar também sobre o exemplo de José, o filho de Jacó? Em Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento.
Gênesis aqui, irmãos, relata que as circunstâncias dolorosas que envolveram a vida de José contribuíram para um bem maior. No decurso da história, entre outras perdas, José teve que vivenciar. Nós podemos dizer que José perdeu o convívio familiar. Amém? Ele foi lançado fora da sua família. Nós lemos as circunstâncias desse fato. Os irmãos o venderam, ele já não teve mais contato com a sua família, perdeu o convívio familiar. José perdeu a confiança do seu patrão quando ele estava ali trabalhando na casa de Potifar. Houve toda aquela acusação e ele perdeu a confiança. O patrão não acreditou no que ele disse, acreditou naquilo que a esposa falou, perdeu a confiança do seu patrão e, consequentemente, perdeu o emprego. E depois, José perdeu também a sua liberdade. Irmãos, quantas vezes isto acontece conosco? Entramos numa série sucessiva de perdas na vida. E se não houvesse Deus na nossa vida para acalentar o nosso coração, o que seríamos de nós? O que seria de José se não estivesse apego ao Senhor? O que será de nós quando somos submetidos a essas circunstâncias, não estivermos próximos a Deus, não estivermos buscando a comunhão com Deus, entendendo o processo do trabalhar de Deus nas nossas vidas? O que seria de José? Mas, todavia, foram as perdas no âmbito do propósito divino que geraram o discernimento, que reforçaram o significado do sentido da vida de José. Olha aqui como está escrito em Gênesis 45, versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. O que nós podemos aprender, irmãos, com essa história da vida de José? Que as perdas na vida podem levar a nos desprender de nós mesmos e nos fazer entender que, às vezes, Deus quer abençoar a muitos outros por meio da nossa vida. Meditemos nisso. Deus abençoou toda a família de José, todo um povo, por meio do quê? Das perdas que ocorreram na vida de José. E ele compreendeu aqui isso, quando ele escreve isso aos seus irmãos: não fiquem tristes. Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. Deus queria operar um grande livramento. Que bom, irmãos, se nós conhecêssemos plenamente o propósito de Deus, no que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes Deus está nos amassando. Às vezes Deus está permitindo passarmos mesmo por circunstâncias bem dolorosas. Mas o propósito dele nem sempre é trazer benefícios somente a nós, é abençoar a outros que estão ao nosso redor, a outros que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa vida, no nosso convívio, ou até mesmo que não fazem parte do nosso convívio. Deus quer usar a nossa vida. Amém? Nem todas as coisas giram em torno do nosso próprio umbigo. Vocês já conhece essa expressão? Nem tudo gira em torno do nosso próprio interesse. Antes de tudo, Deus é soberano, amém? Precisamos compreender qual é a abrangência, a profundidade dos propósitos divinos em relação à nossa existência. Há um texto do apóstolo Paulo em que ele, na sua oração, explicita um pouco daquilo que deve ir sempre além. É Efésios 3:17 ao 21, veja bem que Paulo escreve aqui no momento da sua oração aos irmãos de Éfeso, versículo 17: Cristo habite no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sempre a Ele toda a glória. Amém. Que buscamos compreender a profundidade da obra de Deus nas nossas vidas. Por fim, irmãos, no Novo Testamento nós podemos ler o mais lúcido e claro discernimento relatado pelo apóstolo Paulo acerca das transformações e benefícios que as perdas podem trazer. Esse está na nossa leitura do devocional, mas eu quero começar do versículo 5 em diante, capítulo 3 de Filipenses, versículo 5 até o 11. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Nós vemos aqui no trecho da nossa leitura devocional com relação a esta passagem bíblica, lendo aqui o versículo 5 novamente. Circuncidado ao 8º dia, Paulo contando os seus ganhos, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo lista aqui um catálogo de vantagens que possuíam um significado especial, tudo extremamente valorizado no seu tempo, mas quando foi encontrado por Cristo, Paulo considerou tudo aquilo como enganos inúteis e prejudiciais. Todos aqueles aparentes ganhos impediam-no de receber a verdadeira vida em Jesus, de ser justificado pela fé. Ele chega à conclusão de que todos os seus méritos judeus não eram mais que perda total, afirmando que sofrera a perda de todas essas coisas para ganhar a Cristo. Amém. As perdas podem trazer transformação na nossa vida. As perdas trazem ganhos, lucros muito maiores do que imaginamos, quando nós estamos em Cristo.
quando nós consideramos os conselhos da palavra de Deus e permitimos que ela molde o nosso coração, molde o nosso caráter, molde a trilha da nossa vida, as nossas prioridades, irmãos. Amém? Que a reflexão dessa palavra nos leve a buscar mais discernimento de Deus em meio às circunstâncias de perdas. E sabemos que elas são inevitáveis. Amém? Que nós permitamos Deus renovar o nosso entendimento para experimentar a sua vontade boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? É dessa maneira que nós experimentaremos a obra contínua de transformação do Espírito Santo dentro de nós, nos transformando conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, eu quero deixar aqui alguns propósitos para que nós possamos orar por eles, através da meditação dessa palavra. E esses propósitos estão lá no na nossa guia do devocional. A primeira delas: quais são as reações não bíblicas mais comuns que tenho quando sofro perdas? Oremos sobre isso. Amém? Segunda: em quais situações recordo-me que as aparentes perdas proporcionaram bênçãos maiores em minha vida? Relacione-as. Terceira: por quais mudanças específicas eu vou orar? Faça aí no seu coração, anote quais são as mudanças que você acha necessárias mudar quando submetido a circunstâncias, entendendo a palavra de Deus que todas as coisas, tudo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito divino. Entendendo que Deus, quando nos chama, Ele nos leva até o final do seu processo. Amém? Aquele que Ele chamou, justificou e até a glorificação. Nosso Deus é fiel e poderoso para fazer essa obra nas nossas vidas. Permitamos que Ele continue trabalhando essa transformação dentro de nós. Amém, amados? Que Deus abençoe, que nós possamos assimilar todas as coisas, todas as circunstâncias, inclusive as perdas, tragam transformação em meu ser, Pai, e me torne instrumento do seu propósito, Senhor. Ó Deus, que esta palavra traga direção aos nossos corações, nos abençoando como igreja, nos moldando, nos preparando, ó Pai, a se relacionar mais de perto contigo, Senhor. Que o Senhor nos faça cada vez mais instrumentos da Tua vontade, Pai querido. Instrumentos para a Tua glória, que a nossa vida, Pai, seja transformada conforme o propósito determinado por Ti, ó Deus. Assim, Pai amado, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados.